opinião, o capítulo pode ser bom, e é um capítulo bom, mas isso pra mim não melhora muito o final, não. Falta muita coisa ainda nesse final, que ficou muito, sabe... Ah, eu fiz aqui pra ver se acalma um pouco as críticas que eu recebi. A impressão que eu tive, pode não ter sido, e talvez, provavelmente nem seja. Mas é o que pareceu. Mas vamos ver o que o Narras vai falar, porque né, ele mesmo está falando que o capítulo salvou o final Saiu de um Boku no novo Hero. capítulo final Só 9 minutos. Vamos tentar não fazer 20 minutos desse de Boku no vídeo. Hero. E olha, eu gostei. Parece que ele veio pra solucionar boa parte dos problemas que a galera reclamou do antigo capítulo final. Então vamos falar sobre Eu isso tava vendo uns agora. caras Pra quem não lembra, o comentando. capítulo O final que quê? saiu na revista dividiu o público. Ele ignorou um monte de coisa importante pra história, não deu fechamento pra vários elementos importantes e em geral tinha um clima meio cabisbaixo. O arco final inteiro variou muito de qualidade, entre momentos Isso é. muito legais e momentos meio meh. E o final tinha ficado Meio, meio né? chato pra maioria do público aqui do ocidente. Cara, sabe a parte mais engraçada? O bagulho de ser professor não é um dos bagulhos que eu, pelo menos, vi muita gente reclamando. E sim, você ser professor no Japão e ser professor no Brasil, existe uma clara diferença. E muita gente vai pensar em ser professor, vai pensar no Brasil e pensar, nossa, Deco se fudeu. No Japão não é igual. Mas o fato é que a própria obra muda o seu objetivo final no meio do caminho. E ela não faz isso de uma forma que eu acho que ficou orgânico. E como o próprio autor quis mudar esse final no meio do caminho, ele só foi começando a fazer as coisas para chegar nisso e no final não ficou bom. É isso que me incomoda no em Boku no Hero. Sem contar que, tipo, a forma que o capítulo é construído dá a impressão que o Deco não mudou nada, sabe? Porra, o cara teve ali 2 minutos de sucesso e esquecido. E não faz sentido, sabe? Literalmente não faz sentido. Eu até fiz um vídeo sobre isso e também um vídeo analisando o arco final em geral. Vou deixar o link deles aqui na descrição. Por isso, fiquei muito feliz quando li esse capítulo final e achei que ele foi muito bom, na verdade. É Sim, perfeito, o capítulo é não, mesmo. mas Não, vamos chega nem comentar perto aqui de por ser cima perfeito. como é que foi. Ele fez uma coisa que eu achei muito importante, que é dar uma visão melhor sobre tudo que aconteceu com os personagens e os caminhos que eles seguiram na vida. E tivemos E, cara, o Shoto ficou a cara do Endeavor, velho. vários quadros legais e Só engraçados. faltou o cabelinho curto. Um deles é esse aqui, olha a perna do Lemillion. O poder dele não tem nada a ver com força, isso aí é treino puro. Cara, Os ficou designs bruto. dos novos uniformes em geral também ficaram muito legais. Sabe um bagulho que eu reclamo? Eu até falei com o Hyper quando ele estava lendo. O que dá a impressão é que todos os personagens fora do grupo principal cresceram de verdade. Em questão de aparência, de personalidade. Tipo, porra, o Milho, ele parece mais velho. A Nidica? Nidica? Tipo, ela parece mais velha. Ele não dá pra ver tanto, mas depois mostra ele lá com o cabelinho curto, né? Que ele cortou o cabelo. Também parece mais velho. Tem muitos personagens que parecem mais velhos. Só que o grupo do protagonista parece que eles só esticaram. Não dá a impressão que passou o tempo que dizem que Dando passou. aquela O sensação Deco, então, nem se fala, coitado. O garoto não mudou nada. O cara é a mesma criança, ele só ficou um pouco mais alto. que de fato geral evoluiu, diferente do fim meio abrupto que tivemos no capítulo semanal. Ver todo mundo interagindo foi algo que eu também... Tipo, em alguns Diferente do fim momentos, meio abrupto que tivemos no em capítulo alguns semanal. momentos, como esse daqui, que mostra, né, o Charge Bolt, né, e o Shoto, do lado um do outro, assim, com uma página que tem a Ochako e a Frop sentadas ali, que elas estão pegando o trem, que elas estão conversando, em alguns momentos parece que o personagem, que eles estão mais velhos. Só que são só em alguns momentos. No geral, não parece que os personagens envelheceram, Todo sabe? mundo interagindo foi algo que eu também gostei muito. Isso, dando essa é aquele a melhor fechamento parte. emocional ao invés de só ficar no abstrato. Na minha Antes foi opinião, só uma página essa daqui e o final é a melhor parte do capítulo. dupla de todo mundo pulando, falando yay, mas aqui não. Aqui foram personagens de verdade conversando sobre seus problemas, fazendo fofocas, falando sobre suas alegrias e conquistas, e até dando mais um pouco de desenvolvimento de personagem pra alguns deles, tipo o Todoroki. Claro que não deu pra Todoroki mostrar ficou tudo legal, o sobre bagulho todo dele. mundo. Afinal, Boku no Hero sempre teve um problema na hora de manejar os personagens secundários. Só que parece que pelo É tipo Bleach, né? Personagem, tem personagem secundário que a gente gosta demais. Por mais que tem aqueles que não são, né?
tão interessantes assim. Menos pros mais importantes, a gente teve um foco legal. E para aqueles que não eram tão importantes assim pra história, tivemos algumas conversas que dá pra entender o que estão fazendo, como estão vivendo, o que já é muito melhor do que a gente teve antes, que foi basicamente nada. E diferente do capítulo anterior, que o Deku não parecia tão feliz, aqui os seus sentimentos foram melhor trabalhados, e o autor parece que conseguiu passar melhor a mensagem que ele queria, sobre a escolha do personagem, a vida que ele tá vivendo agora, e a importância de ensinar a próxima geração. A gente vê um pouco disso na perspectiva da Uraraka, o que é bem legal. Eu também queria ter visto do Deku, mas eu entendo que no capítulo passado já tivemos ele falando com uma criança e tal. Mas, sinceramente, gostaria de ver ele, professor mesmo, ajudando os outros alunos e mostrando a sua capacidade de combate, sua experiência em luta, e usando esse conhecimento para orientar os outros, já que ele é um mega otaku de individualidades. Mas eu não acho que foi uma decisão errada aqui, é só uma coisa que eu queria mesmo, e acho que outras pessoas também iam gostar, porque ia pegar características importantes do personagem e transformar elas em algo... Cara, esse bagulho do Shoto falar que ele vai fazer um curso pra fazer tigelas e hachis. Eu quebrei de rir quando eu tava lendo, velho. Isso aqui foi... A minha cara foi literalmente a cara do Midori e do Bakugo aqui, velho. Transformar elas em algo relevante, fazendo aquela conexão do início da história com o final. Apesar de eu ter gostado de verdade desse capítulo, eu acho que ele não solucionou todos os problemas que realmente me incomodaram nesse final. E talvez o principal problema que realmente me tirou da história deve ter sido o fato do Deku ter ficado meio abalado, meio apagado, meio desmotivado até receber os poderes de novo, no caso ali a maleta com a armadura. Isso foi bem decepcionante pra mim. Isso não é demonstrado apenas em diálogos, mas em toda a composição do capítulo, nos quadros, desenhos, expressões faciais e enquadramento, com uma estátua já no passado, por exemplo, ali atrás do pé dele. Ok, ele não podia ser só um herói profissional sendo um humano normal, mas a mensagem da obra no início era exatamente como o heroísmo não depende de poder nenhum. E o Deku acaba não carregando esse exemplo com ele, então isso me pega demais. Tudo bem, um professor também é um herói, eu concordo com isso e acho que é um tema muito legal de se aplicar. Mas não vermos o Deku se divertindo como professor, não mostrando sua experiência e não fazendo a diferença. Todo momento que ele é um professor, por mais que nesse capítulo até ele fale, né, coloque o Deku falando que, mesmo se eu tivesse o Alforone ainda, provavelmente seria um professor, e eu não duvido que ele seria, dá a impressão que o fato dele estar ali não deixa ele feliz em nenhum momento, como se a vida dele não tivesse sentido mesmo que ele gostasse, sabe? Tipo, é meio estranho a forma que fica. A diferença na vida dos alunos acaba fazendo com que tudo isso fique, sei lá, distante e frio demais. O que acabou gerando aqueles memes do tipo. Só que, pelo menos agora, o personagem parece que teve um final mais digno, onde encontra paz na sua escolha de ser professor, mesmo podendo ser um herói profissional. Ele acaba até recusando o convite do Bakugou de entrar para a agência dele. Como a gente vê mais a agência do personagem tomando decisões e escolhendo por si só, mesmo tendo a capacidade de deixar essa vida de professor pra trás, tudo fica mais amarradinho e interessante. Sim, fica bem melhor. É um capítulo bem bonitinho, que tem até uma mensagem bem importante não só pro Deku, mas pra pessoas que podem ser como ele. Se você trata todo mundo de forma especial, ninguém é especial de verdade pra você. Dê atenção pra quem realmente... E, cara, essa fala do Bakugou pro Deku foi muito boa, tá? E faz completo sentido ser o Bakugou que fala isso pra ele. Realmente importa. Busque sua felicidade. Deku é um cara socialmente Bakugou é rico, bem fácil pra ele, né? Algumas nuances, meio que sempre deixando os outros na frente dele. Apesar disso ser uma característica interessante pra ser trabalhada como um herói que se sacrifica pelos outros, isso pode acabar virando algo negativo também, virando uma pessoa que não se dá valor e deixa os outros passarem por cima. Parecem duas faces de uma mesma moeda, então é muito importante que isso seja trabalhado com cuidado. E esse capítulo final definitivo vai uma direção correta, na minha opinião. E ele mostra como uma história não precisa ter um final perfeitamente executado narrativamente, só precisa trazer um fechamento emocional que honre o que os personagens passaram na história. Independente dos erros, sentimos que os personagens cresceram, compreendemos melhor os seus sentimentos. Isso que importa pro fã. São esses elementos emocionais que validam o contexto de trama, de informação. Fulano foi fazer isso e aquilo. Mas isso só importa de verdade quando temos uma camada de emoção, porque senão acaba não tendo diferença de ler isso numa wiki e na história. Falando em emoção, tem um negócio que gerou muita emoção na comunidade, emoções boas e emoções ruins, que era a questão dos chips, ou seja, dos casaizinhos do final. Isso causou meio que uma guerra, basicamente, e eu não ligo muito, mas como foi algo construído em vários momentos relevantes da história, do início dela até as cenas mais importantes da Uraraka no arco final, não termos tido isso no capítulo final original foi mais um problema que se uniu a vários outros e explodiu na revolta do povo.
A forma que foi trabalhada aqui ficou interessante, meio que tirando as possíveis culpas que os personagens podem sentir pelos próprios sentimentos e dando um caminho novo pra eles seguirem. Eu pessoalmente não me importo com o drama da Toga. Ah, ela gostava do Deco, a Uraraka também, a Toga morreu, a Uraraka foi lá e ficou com o Deco, meu Deus, que desrespeito. Desrespeito nada, pô. Mas eu entendo que isso pode ser importante pra uma grande parte da comunidade. Então trabalhar esses sentimentos, dando a validação da própria personagem pra que isso possa acontecer, falando como a Toga amou demais essas pessoas e quer ver elas felizes e tudo mais, é um negócio bonitinho, mostrando também um pouco do trauma que foi participar de toda essa guerra. Não foi um negócio trivial, mesmo que boa parte dos grandes heróis não tenham morrido, dentro da história em si foram adolescentes. Cara, tipo, mano, olha isso. Esse porra aqui, que pra mim é um personagem bem qualquer coisa, por mais que ele tenha tido uma importância ali no arco final, ele parece ter amadurecido mais que, que o protagonista da história, cara, em questão de aparência, pelo menos. Isso vai causar consequências. Eu acho que, inclusive, não causou consequência o suficiente, mas a gente vê isso aqui... Aí a gente vai lá, vamos cortar pra outra obra aqui. Pega Soul Sei, que a gente acompanha o Urokuro e a Benio literalmente desde eles crianças, até eles virarem adultos e terem um filho. E a gente vê as fases de cada idade que a gente acompanha muito bem descritas. Você sabe quantos anos ele tem e parece em aparência que ele tem aquela idade, sabe? Ambos os personagens. Aí eu vou pro Boku no Hero, eu vejo os personagens esticados só, me dá umas dores, sabe? Um espaço para trabalhar que todos eles podem ter suas questões. Isso ajuda o leitor a projetar esses elementos na cabeça dele e ir preenchendo as coisas da forma que ele mais gosta, imaginando, putz, como é que deve ser o trauma de fulano e de ciclano. Mesmo que você não faça isso conscientemente, como uma personagem tem isso, você consegue compreender que a guerra teve consequências. Mesmo que elas não tenham aparecido tanto nas páginas. E aqui eu não tô falando das consequências do mundo, que não tem mais tanto vilão assim e tal. Tô falando das consequências do emocional de cada personagem. No fim, o Correia ajustou muitas das coisas que as pessoas criticaram. É como eu falei no meu vídeo, ou em algum outro comentário que eu fiz em live. Ele sabia que não tava no nível que deveria. Os próprios artistas são os maiores críticos de sua arte. Sim, podemos ver como ele entregou algo legal agora, não só pelo roteiro e os temas que a gente discutiu, mas pela quadrinização, pelo desenho, pelo clima do capítulo em geral, muito mais alegre e esperançoso. Um verdadeiro novo passo no desenvolvimento emocional dos personagens em rumo a um futuro melhor pra todos. Só que eu tenho que dizer, é muito engraçado uns 20 heróis saírem correndo pra prender um ladrão de carro. Com certeza foi a desculpa pra termos essa página ótima aqui. Pô, eles podiam ter inventado uma desculpa melhor, sabe? Isso é verdade. É meio tipo, mano, literalmente qualquer um desses daqui ia lá resolver esse problema. É muito fácil. Meio que uma redenção da página final do capítulo anterior. Mas eu preciso falar, eu tava frustrado com o final de Boku no Hero. Por mais que eu discordasse das pessoas que falavam que tava um lixo completo, não, lixo eu completo ainda assim não. achava que tava ruim, não tava no nível que deveria estar. Tinham vários problemas bem claros que já discutimos no vídeo passado. O fato dele ter vindo depois de um arco final instável, com alguns momentos muito... Não tinha mais como ter um vilão de verdade. Cara, sei lá, metesse que tava tendo um incêndio, um prédio tava, sei lá, sabe? Tipo, o prédio tá pegando fogo, precisavam resgatar muitas pessoas. Sabe, tipo, um ladrão de carro, cara, qualquer um deles ali sozinho resolvia, não precisava todo mundo sair, sabe? Muito bons, mas outros momentos também muito ruins, acabou gerando uma percepção do público pior do que realmente deveria. Então, meio que não adiantava nada eu falar, gente, olha só esse elemento aqui, não tá tão ruim assim, olha essa característica positiva. Tava tudo já contaminado, entende? Mas esse capítulo talvez consiga mudar a percepção de muitas pessoas. Porque além de corrigir vários elementos, ele traz uma perspectiva muito positiva sobre o que vai acontecer na história. Ele traz a agência dos personagens, desenvolve a emoção deles, finalmente dando um futuro digno pra todo mundo. Por isso eu acho que esse capítulo aqui pode ter salvado Boku no Hero. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse capítulo salvou ou não salvou o final da obra? Você ainda tem críticas pra ele? Eu sei que eu tenho, mas eu fiquei de verdade satisfeito. Cara, eu gostei. Foi melhor do que o último capítulo de verdade. Mas salvar pra mim eu não consigo, velho. O Boku no Hero já tava numa ladeira muito íngreme pra cair pra mim há muito tempo e o final foi só despencando tudo. Eu só fui desgostando cada vez mais, não teve o que fazer. Mas ainda foi um capítulo bom. Foi um capítulo Boku no Hero, na minha opinião. Foi como eu falei, acho que eu falei pro próprio Hyper. Quando eu terminei de ler, eu falei, cara, foi um final Boku no Hero. Não é nada, uau, melhorou muito, mas também não é aquele final que é pra mim detestável da forma como ele foi feito
no último capítulo da própria serialização. É isso. Querendo ou não, é triste. Mas fazer o quê? Pelo menos teve uma conclusão melhor na reta final. De qualquer forma, é isso. O vídeo original tá na descrição. Deixa aí nos comentários também o que você acha sobre o final de Boku no Hero, se esse capítulo novo, né? Esse capítulo extra, no caso, melhorou ou não alguma coisa pra você. Comenta aí. Lembrando que logo abaixo do vídeo original tem também o meu outro canal e minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu aviso sempre que tem live. É só olhar no meu Instagram, no meu Twitter, no X, que lá começou a live, eu posto que a live iniciou. Às vezes até posto antes da live iniciar para dar tempo do pessoal entrar. Então é só, né, dar uma passadinha lá e se você quiser saber onde eu faço lives, é na Kik. O link tá no comentário fixado. De qualquer forma é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.